falar em salvar vidas, falar em prevenção e tudo aquilo que faz parte do seu bem-estar, não só físico quanto emocional, a temática desse programa ao longo desse mês de janeiro e também ao longo do ano, sempre que for necessário, a gente vai falar disso, vai falar de saúde mental e para isso a gente recebe aqui a doutora Sâmia Nunes, ela é psicóloga, e a gente vai falar um pouquinho, doutora, aqui sobre Janeiro Branco, certo? E bem-vinda ao nosso programa aqui no Vida Mais, para que a gente possa também detalhar um pouco mais esse assunto. Muito obrigado, e é extremamente importante a gente falar, né? E aí a gente às vezes está falando muito dos temas em cada mês, mas quando a gente fala de saúde mental, é uma prevenção que a gente precisa lembrar de janeiro a janeiro. Então esse Janeiro Branco ele é um alerta para que a gente possa aprender a nos cuidar, porque a rotina do dia a dia ela é intensa, ela é corrida, e às vezes a gente fica na crença de que eu não tenho tempo, e esse eu não tenho tempo, ele vai aumentando com o passar dos dias, e vem um cansaço excessivo, uma irritação, aumento da ansiedade, a gente não sabe como fazer, e às vezes a gente só engole e passa por cima, porque tem que seguir a vida, a gente tem que continuar. Só que aquilo ali vai ficando, acumulando, e vai chegar um momento em que às vezes a gente não vai conseguir dar conta de só esconder, né? Que a saúde mental é a nossa forma de lidar conosco mesmo, com o mundo à nossa volta e com as outras pessoas. Então, sim, não é só estar bem. E a gente, assim, aqui dentro do Vida Mais, doutora Sâmia, e como sempre falar desse tema, é um tema muito sensível, né? Infelizmente, nós nos deparamos ainda com situações extremas, não só de pessoas conhecidas, ou nas redes sociais, às vezes a gente percebe isso, e de certa forma, nós como sociedade, ainda temos um pouco de dificuldade de falar abertamente sobre isso, do que pode, o que não pode, qual a melhor forma mais responsável, mais criteriosa de falar desse tema, mas de forma geral, a nossa vida, ela, como você falou, ela é sobrecarregada de emoções, né? E muitas vezes a gente precisa tornarmos mais forte para isso. Como identificar dentro das nossas atividades do dia a dia, dentro dos nossos sentimentos, aquilo que é saudável, aquilo que é salutar, até talvez, daquilo que começa a ficar mais preocupante, daquele sentimento que precisa de ajuda. Como que a pessoa pode diferenciar? Muito bem, como você falou, a gente está permeado de sentimentos o tempo todo. Então, quando a gente começa a sentir aquela sensação estranha, às vezes indefinida, que ela não passa, né? E a forma mais, digamos assim, mais importante é não deixar de falar. A gente precisa falar. Sim. A gente não é acostumado a expressar o que a gente está sentindo. Ao contrário, a nossa sociedade ensina a engolir o choro e continua. Né? Às vezes tem a expressão que eu via muito, né, quando criança, engole o choro, né? E não chora, homem não chora. A gente ouvia muito essas expressões. Ou quando alguém demonstra um pouco mais de sensibilidade, isso é fraqueza, é frescura, vai fazer alguma coisa que isso passa. Às vezes, naquele momento, o fazer alguma coisa até passa. Mas quando a gente começa a falar sobre o assunto, sobre aquela dor emocional, que às vezes ela não é física. Ela pode se tornar física, uma dor emocional, mas nos primeiros momentos não. Então, quando a gente não fala, a gente só engole, ela vai crescendo ali. Então, vai ter aumento de irritação, mudanças bruscas de comportamento, dificuldade no início para dormir, depois vem a insônia, isso de uma forma constante. Doutora, e assim, quando você fala de poder falar, poder compartilhar com alguém esses sentimentos, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o seguinte: a pessoa só vai ter essa abertura, essa possibilidade de falar, se o ambiente à volta dela, principalmente os familiares com quem ela convive, derem essa abertura, se falarem abertamente sobre isso. Qual a recomendação sua como profissional? Como que as famílias devem se comportar? Como que as pessoas que vivem no mesmo ambiente devem abordar esse tema para que, de certa forma, quando um membro desse tem esse sentimento, possa se sentir de forma segura e falar isso abertamente? A gente sabe que não é fácil. O falar, o chegar a falar e também o ouvir. Então, esse ouvir, o parar para ouvir, olhar olho no olho, ouvir sem o pré-julgamento. Quando que a gente está agindo com preconceito, com pré-julgamento? Quando a gente já diz isso é frescura, vai passar. Então,
ouvir por ouvir, tá ali, dar um abraço, ficar por perto, dizer, como que você quer que te ajude? Ou você quer a minha ajuda? Porque às vezes a gente quer fazer pela pessoa, atropelando até o momento dela. E aí é pedir ajuda profissional mesmo, né? Por todas as formas que que puder, que aquela família puder naquele momento. Seja pela a parte médica, clínica, o psicólogo, o psiquiatra, CAPS, o CVV. Então, é importante que a gente busque essa ajuda, principalmente se enquanto familiar, enquanto amigo, rede de apoio, eu não vou conseguir ouvir isso aqui, eu não vou conseguir dar conta. E aí, nesse momento, a gente precisa buscar essa ajuda. Participar de grupos saudáveis ajuda muito como prevenção. Né? E das famílias também buscarem essa ajuda. Tanto para quem está passando pelo processo do adoecimento, de estar emocionalmente adoecido, mas também quem é suporte. Porque o outro lado precisa se cuidar também. Sim. E há situações que esses sentimentos no dia a dia, repetidamente, interfere na saúde como um todo, né? Na saúde física, porque pode atrapalhar os relacionamentos com outras pessoas, atrapalhar a produtividade, atrapalhar o trabalho. Mas como diferenciar, se a gente consegue fazer essa análise, do que é uma ansiedade, puramente, do que é um quadro de depressão, ou de um, sei lá, de um sentimento emocional profundo, de uma tristeza profunda. Como que a própria pessoa pode identificar isso, ou, mais uma vez, quem está ao redor pode identificar? Todas as emoções, elas são importantes e fazem parte da gente. Às vezes a gente chama emoção positiva e emoção negativa, mas é uma forma, digamos assim, não muito saudável de falar. Porque a tristeza, a frustração, a ansiedade, a gente considera como negativa porque ela, em algum momento, ela pode nos atrapalhar, mas elas são parte de nós. Quando que a ansiedade, a tristeza, a frustração, elas deixam, digamos, de ser natural? Quando elas atrapalham o nosso funcionamento do dia a dia. Como no trabalho, nas relações com as pessoas, nas relações conosco mesmo. Então ela vai aumentar de tal forma que aquela pessoa ela não vai ter condições de funcionar como ela faria. Então ela já, se é dona de casa, pode ser que ela não consiga mais cuidar da casa como ela faria antes. No trabalho já não vai render, já não vai ter aquela produtividade, não vai nem querer levantar para ir para o trabalho. Né? Então, entender, primeiro identificar e nomear aquelas emoções, né? Porque às vezes a gente não quer sentir. A gente quer sentir a alegria de estar bem o tempo todo. E isso não acontece no dia a dia. A gente tem que entender que a nossa vida, a gente falou aqui no começo do programa, a gente sempre cita isso, ela é feita lógico, de muitos momentos, mas se a gente for analisar bem, são muito mais momentos prazerosos, muito mais momentos de felicidades do que aqueles momentos que o nosso lado emocional ele é testado, né? E a gente precisa enfrentar também. Eu lembro a você que assiste a gente aqui no Vida Mais, que se você quer entrar em contato, a gente sempre coloca o nosso número de WhatsApp aqui também, para que a gente possa lhe ajudar, lhe direcionar para um profissional. A gente repete mais uma vez aqui o WhatsApp da nossa produção, mantendo o sigilo, mas se você precisa de ajuda, precisa de uma orientação, entre em contato aqui com a gente também dentro do Vida Mais, porque é isso que a gente quer, é estar aberto, é estar próximo e poder, de certa forma, dar esse encaminhamento, essa orientação profissional, doutora. A partir do momento que é feita essa identificação e que passa por terapias ou por outro tipo de tratamentos, o que é esperado? Quais as técnicas que hoje são utilizadas e qual o resultado esperado? Bom, a técnica ela vai depender da abordagem que o profissional está utilizando, né? Mas o resultado esperado é que a pessoa possa aprender a conviver melhor com ela mesma, né? Ter mais autoestima, vai aumentar melhorar o estado de ânimo, a vontade, o autoconhecimento quando ela for se fortalecendo, e a partir daí ela vai voltando a ter uma vida mais saudável, né? Dizer que ela realmente está vivendo, ela não está sobrevivendo ou passando pela vida. A maioria dos casos que lhe procuram no consultório para ajuda profissional, é possível apenas com terapia a gente conseguir reaprender novos hábitos e ter um melhor enfrentamento disso? E em que situação é necessário um tratamento medicamentoso também complementar? O ser humano ele é complexo, né? E é importante que a gente trabalhe a integralidade do indivíduo, daquela pessoa. Então, vão ter pessoas que elas vão funcionar dentro da terapia, digamos assim, ela vai colocar em prática de forma aquilo que ela está aprendendo dentro do consultório,
E mesmo assim, ela vai ter uma dificuldade na remissão dos sintomas. Então, é o momento que também a gente vai precisar dessa avaliação médica. Né? Fazer esse conjunto, né, de tratamento psicológico, tratamento medicamentoso e outras formas também de participar de grupos, né, de grupos terapêuticos, os grupos dentro da comunidade que ela possa ter acesso. E isso vai ajudando, multiprofissional como o próprio indivíduo. Sim. Outra coisa importante que a gente tem que comentar, doutora, é o seguinte, eu também comentei aqui na abertura do programa que ao longo da nossa vida, eu como médico participando de momentos de angústia das pessoas, né, e muitas vezes o paciente que vem para uma consulta, para fazer uma avaliação do coração, por um sintoma ou outro que ele esteja sentindo, nem sempre a doença é no coração, né? Aqueles sintomas eles são repercussão de outros momentos, mas eu costumo falar que ao longo da nossa vida, nós passamos por várias fases e por várias necessidades e vários motivos para a angústia. Então a gente vive cheio de preocupações, quer seja no meio profissional, no meio pessoal, familiar, enfim. Você percebe na prática hoje em dia alguma faixa etária onde esse tipo de sentimento, tipo de ansiedade, se a gente for chamar assim, porque talvez seja a manifestação mais comum do dia a dia, é mais comum em determinada faixa etária, acima dos 60 anos, entre os 20 e 50 anos, nos adolescentes, nas crianças? Como é que tem sido sua visão em relação à faixa etária e esses sentimentos, essa necessidade de busca por ajuda? Jossalana, a gente tem visto atualmente que em todas as faixas etárias tem um alto, né, índice de ansiedade. A gente às vezes espera que a criança não seja uma ansiosa, não tenha transtornos depressivos, e acontece com crianças. A gente já imagina, o idoso já viveu tudo que ele tinha para viver, vai curtir a aposentadoria dele, vai estar relaxado. Também não, a gente tem visto aumentar também na população idosa ansiedade, depressão, pelo próprio estilo de vida e as cobranças que a sociedade vai trazendo. Né? A gente às vezes quer deixar dentro da faixa etária, digamos assim, mais funcional, que está no trabalho, na correria do dia a dia, mas em todas as faixas etárias. Vai depender do estilo de vida que aquela pessoa está inserida, no meio que ela está inserida para esse adoecimento. E para cada um vai ser único. E uma pergunta comum também mas por quê? Por que eu estou sentindo isso? Por que eu não consigo muitas vezes controlar esse sentimento? E por mais que hoje sejam doenças cada vez mais conhecidas, com bases fisiopatológicas, às vezes cada vez mais esclarecidas, mas tem ainda uma faixa grande aí do conhecimento que muitas vezes não está tão nítido para nós profissionais de saúde ou mesmo para a população em geral. No seu dia a dia, a gente consegue localizar alguns motivos a mais para isso? Quais as principais causas? Quando se consegue identificar essa causa aparente que você percebe no dia a dia? Ela vai, né, ser múltipla, dependendo de cada caso ele vai ser único. Mas a gente percebe as relações, né, as relações conflituosas, seja no ambiente de trabalho, nos ambientes de casa. A gente tem visto cada vez mais dentro do ambiente as relações conflituosas. E tem também de pessoa para pessoa, da própria pessoa internamente, daquilo que ela não consegue fazer, ela vai se frustrando e vai acumulando aquilo ali. A gente vê pessoas no consultório, como exemplo, que elas não querem sentir. Então, sentir para ela qualquer emoção, principalmente essas que são desconfortáveis, é como se fosse um sinal de fraqueza. Então, eu não posso demonstrar esse sinal de fraqueza. E às vezes a gente liga muito a saúde mental à fraqueza, né? Como às vezes a gente escuta no comum, a frescura. Né? E isso vai distanciando as pessoas para o atendimento correto, que vai ajudá-la a sair daquela crise. Às vezes ela fica de emergência em emergência por várias crises de ansiedade ou outros sintomas, e ela vai de emergência em emergência e nunca descobre o que é que tem, porque ali naquele momento não é físico. E às vezes também ainda tem até um certo tabu, né? Porque algumas pessoas ainda têm resistência em procurar ajuda. No dia a dia, quando a gente vê pessoas e que a gente precisa encaminhar para um profissional, às vezes a gente percebe que ainda tem que ter argumentos a mais para poder convencer aquela pessoa a buscar. Então, doutora, se a gente pudesse dar uma mensagem para quem de repente passa por um problema, por maior que seja, ou por menor que seja, mas que já incomoda,
e que deve procurar ajuda. Qual a recomendação que a gente pode dar para essa pessoa? E como vocês, profissionais, hoje estão abertos de opções terapêuticas, de tratamento, para que a gente possa passar por essa fase? É lembrar que é importante que a gente cuide de nós como a gente cuida das pessoas que a gente ama. Se a gente não se coloca nessa conta, a gente vai acabar tendo dificuldade de cuidar de quem a gente ama. Então a gente também precisa se cuidar, que aí nesse momento não é egoísmo. O egoísmo é quando a gente esquece que as outras pessoas existem. Mas quando a gente entende que eu posso me cuidar e a partir daí, nesse autocuidado, eu vou cuidar melhor de quem eu amo, do meu trabalho, de tudo aquilo que eu quero fazer no dia a dia, ela começa a entender que a ajuda ela é importante. Né? E a prevenção, para a gente não procurar essa ajuda somente quando já estourou ali na crise que a pessoa, por exemplo, já não sai mais de casa, já não quer mais sair do quarto. Então, é começar ali nos sinais de alerta, que é o que a gente vem apresentando aqui, e de estar sempre lembrando. Falar, entender o que acontece consigo é importante. Como também é importante a gente encontrar dentro da nossa rotina momentos de pausas, momentos que a gente possa fazer algo prazeroso, que seja saudável. A gente espera tanto pelo sextou e a gente esquece que a segunda também pode ser legal. Mas às vezes a gente entra em desespero porque o domingo está acabando e já é segunda-feira no outro dia. Então, quando a gente começa a entender que em cada dia a gente pode encontrar um pouco dessa beleza, mesmo naquela dificuldade que a gente está vivendo, sem a cobrança excessiva de que eu tenho que estar sempre bem, tenho que dar conta de tudo, tenho que ser produtivo o tempo inteiro, vai trazer um pouco mais de leveza para a vida e isso leva, né, a ter mais qualidade de vida e mais saúde. Sem dúvida, perfeito. Obrigado, doutora Sâmia, pela sua presença desse tema que é fundamental. A gente fica aberto aqui ao longo do ano inteiro. Quer vir falar aqui, quer trazer um tema que seja importante, o nosso Vida Mais aqui é para esse tipo de assunto. Obrigado pela sua participação aqui e por ter trazido informações tão valiosas para a gente. A gente é que agradece, né, o convite, que a gente possa se cuidar mais. Ótimo, perfeito. Recado dado aí pela doutora Sâmia, que é especialista e que você vê que não precisa enfrentar tudo isso sozinho. Programa Vida Mais. Oferecimento: Santa Fé, Centro Hospitalar e Maternidade. Faculdade 7. É muito mais que tecnologia. Construtora estrutural, edificando sonhos. Unimed Teresina. Cuidar de você. Esse é o plano. LogMed. Saúde fácil. Core Clínica. Uma clínica carinhosamente pensada para você. Rua Coelho de Resende 483.